Tenho duas filhas, uma de 25 e outra de 17 anos. Quando eu contava 18 anos de idade, engravidei do meu namorado, que atualmente é meu marido. Nessa época morava com a minha família. Minha mãe, quando descobriu, brigou muito comigo e, não me dando escolha, me obrigou a fazer um aborto. Eu, inexperiente, e meu namorado também não teve voz ativa, acabei fazendo. Passei muito mal, quase morri, mas passou um tempo. Eu casei e nunca falei desse episódio para ninguém. Até hoje ninguém sabe. Não culpo minha mãe, mas depois que conheci o Espiritismo, me livrei da culpa, perdoei minha mãe e peço perdão ao espírito que prejudiquei. Não queria ter filhos, mas tive a primeira filha e fiquei pensando se era ela que eu abortei anteriormente. Tive a segunda para dar a chance desse espírito vir e, quem sabe, me redimir. Agora a pergunta: seria possível a minha segunda filha ser esse espírito que eu abortei? Ela demonstra não gostar de mim. Faço tudo por ela. Nesse momento estamos passando por dificuldades financeiras, mas não deixo faltar nada. Tento me aproximar, mas ela me trata com impaciência e rudez. Fico triste. Gostaria de ouvir uma palavra de vocês. Nós temos aqui várias questões. Nós temos a história do abortamento em si, é um ponto. Nós temos a possibilidade de retorno desse espírito, na filha primeira, na filha segunda. Nós temos o relacionamento da mãe com a segunda filha, e nós temos o relacionamento dessa mãe com a mãe dela também. Então, tem vários pontos aqui a serem abordados. Eu queria me prender a um em particular, que me parece ser o mais relevante nesse momento, que é a questão do aborto em si. Como é que a doutrina espírita encara a questão do aborto? A doutrina espírita considera que toda vez que uma mulher engravida e que um espírito está vinculado a essa gestação, que inicia um processo de gestação e tal, é porque existe, na verdade, um espírito que se vinculou àquele corpo e que traz uma programação espiritual para viver. E que quando a gente interrompe essa gestação, a gente frustra os planos desse espírito. É verdade. A gente também se coloca numa posição que é diferente daquela que a lei de Deus esperava que a gente tomasse diante da maternidade ou da paternidade, como seja. Tudo isso é verdade. E que, por esse motivo, a doutrina espírita não recomenda o abortamento, sob pena de que, de repente, as pessoas possam amanhã enfrentar complexos de culpa, acontecer processos obsessivos, existirem renascimentos de espíritos com dificuldade de relacionamento, a possibilidade de que a pessoa fique sequelada em função do aborto e diminua a taxa de fertilidade que ela tem. Tudo isso pode acontecer. Mas aqui se impõe uma coisa que é muito importante. Porque a doutrina espírita tem esse olhar de recomendação para que não faça, é para o abortamento e não para a mulher que aborta. Todos nós somos filhos de Deus. Reprovável é a conduta do aborto, mas não a mulher que abortou. O espírito que passa pela experiência de abortar alguém, a mãe no caso, né, espírito encarnado, que passa por essa experiência, ele evidentemente vive isso porque ele achou que isso era conveniente de ser feito, achou que era conveniente. Então, foi porque não teve força diante da mãe, foi porque era uma adolescente e teve medo do futuro, teve muito constrangimento por conta da sociedade, sei lá. Existirão várias razões e a força dessas pressões acabaram fazendo com que o aborto acontecesse. As responsabilidades, elas são repartidas entre aqueles que assim decidem e aqueles que assim acatam. Então, todas as pessoas que estão envolvidas nessa história, todos eles têm sua parcela de responsabilidade diante do acontecido. Mas, o que é que o Espiritismo nos fala? Que carregar culpa, carregar remorso
e amargar a sua vida por conta do acontecido, embora não seja exatamente isso que seja o caso dela, mas como tem outras mulheres ouvindo, é interessante que seja falado, não é exatamente a nossa situação efetiva hoje de sermos alguém que participou dessa trama, que vai nos lançar dentro da lei de causa e efeito para uma consequência punitiva, autoritária, dolorosa, amarga. É possível que sim. É possível que a lei de causa e efeito nos alcance e nos traga experiências profundas, como, por exemplo, nascermos com dificuldade para engravidar, nascermos e sermos estéreis de tudo, sem possibilidade, pessoas que renascem e não encontram um parceiro para poder ter uma comunhão afetiva, vir com uma má formação congênita, a partir da qual tem um problema para a gravidez, desenvolver uma infertilidade por uma inflamação sistemática de útero ou de trompa. Então, existem várias circunstâncias, mas não se fala das outras. As outras circunstâncias são a possibilidade de que nós, tendo aprendido a lição, experimentemos outras formas mais suaves da lei, como, por exemplo, nós nascermos para sermos professores e ensinarmos as pessoas, sermos advogados, juízes, para de conhecimento da lei, sermos capazes de agir de maneira correta, sermos assistentes sociais para orientarmos as pessoas a não abortarem, sermos espíritas ou outras religiões, onde orientaremos as pessoas a não praticarem esse mesmo ato, ou até mesmo nenhuma das alternativas anteriores, e recebermos a chamada maternidade abençoada, em que filhos amados, carinhosos, dóceis, amorosos, retornam ao nosso seio para que a gente possa dar continuidade à nossa história de vida. Do que depende para que a vida nos alcance de maneira diferente? Por que que uns a lei de causa e efeito nos toma de uma forma e outros a lei de causa e efeito nos toma de outra? Porque depende como nós reagimos diante do acontecido. Se eu pratiquei o aborto numa determinada fase da minha vida e eu permaneço nesse mesmo grau de consciência, é isso mesmo que tinha que ser feito, eu não me arrependo, faria de novo, ensino as pessoas a agirem assim, eu acho que é correto. Então, eu estou aonde? Eu estou lá embaixo em termos de compreensão espiritual. Para que eu consiga chegar a um ponto mais elevado, a lei de causa e efeito tem que me pegar do ponto que eu estou e me levar lá em cima para que eu consiga. Então, experiências mais difíceis, mais dolorosas, mais amargas podem nos acontecer para que a gente saia da posição de congelamento e alcance uma compreensão maior, não como punição, mas como educação de uma alma endurecida que não mudou. Mas a mulher que passou pela experiência do abortamento, que não era vontade sua, uma imposição da mãe, que não era vontade sua, imposição do marido, que não era vontade sua, mas porque o pai assim obrigou, ela de repente não estava nessa condição, mas ela foi empurrada para baixo em função das pressões que ela sofria. Era um espírito que já estava bem mais colocado e não faria o aborto. Tem a consequência pelo fato de ter cedido à pressão, mas estava numa posição jamais satisfatória. Ao longo da vida, mudou seu comportamento, alterou a sua forma de ver e hoje ensina, instrui, educa, fala, defende, valoriza a vida, aprendeu e já não é mais a mesma pessoa. Então, evidentemente que a lei não vai encontrá-la nesta posição, vai encontrá-la numa posição bem mais acima. E o que faltar para que a gente alcance a plenitude é o que a lei vai nos oferecer. Pode ser uma coisa bem mais simples, mesmo mais dócil. Então, a gente às vezes tem uma visão muito punitiva. E quando a gente passa por uma experiência de aborto, tudo que acontece a gente relaciona. Sabe por que eu não engravidei mais por causa do aborto? Sabe por que aconteceu por causa do aborto? E a gente transfere isso como sendo o elemento motriz de todas as nossas infelicidades. Às vezes, nós até podemos estar recebendo isso se somos almas endurecidas que não mudamos a nossa conduta. Mas se já desabrochamos para o sentido do progresso,
é um indicativo claro de que a lei tem formas muito mais doces de nos encontrar e de nos oferecer a chance de nós nos reabilitarmos diante do amor. Sâmia, Eu acredito que o Elahá foi bem completo na questão da interrupção da gravidez, né? Quando houve uma escolha de interromper a gravidez. Eu gostaria de me ater à questão dela sobre se a segunda filha ou se uma das filhas poderia ser, né, a criança que não chegou a nascer. E nós vemos no Espiritismo que sim, é possível, algumas vezes ocorre, de a criança que foi abortada, numa próxima oportunidade, com a mãe, ela tente renascer novamente. Né? Isso é possível. Não significa que é o seu caso, né? Mas existe sim essa possibilidade. Mas aqui o que eu gostaria de observar é que você está, sim, muito vinculada à lembrança daquele seu filho ou filha, né, que não chegou a nascer. E isso vem acompanhando você. Até um certo ponto, isso é saudável, porque não está existindo o desprezo pelo primeiro filho que você teria, né? Que chegou a carregar no ventre e já é filho. Esse filho está no seu coração e ele sabe disso, ou ela, vou falar ele, tá? Sabe disso. Agora, tome cuidado para não olhar sempre as suas filhas como uma esperança de que seja o primeiro, tá? Tenta imaginar que elas são elas. Nós não sabemos, pode ser, não pode não ser, mas tente não olhá-las com a esperança que seja o primeiro retornando, mesmo que tenha retornado, porque talvez isso não faça bem. O fato também da sua segunda filha ter algum conflito com você, se você colocou isso, é um fato, existe algum conflito, mas não necessariamente porque seja a primeira criança que retornou e veio magoada, alguma coisa assim. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente. É muito mais fácil que seja uma questão de vocês duas, um relacionamento mal resolvido em algum momento e que vocês estão sendo convidadas a tornar esse relacionamento mais saudável, a se perdoarem de algo que vocês não lembram, mas trazem em termos de emoções, em termos dessa afinidade um pouco comprometida. Então, buscar não vincular todo e qualquer problema, situação relacionadas às suas filhas ao que aconteceu com a primeira criança. Vai ser mais saudável você imaginar que tem 3 crianças, que tem 3 filhos. Se sentir necessidade, converse com o primeiro. Ele é um espírito imortal. Né? Apesar do corpo infantil, é uma alma antiga, tem maturidade, condições de compreender o que aconteceu. E se existe alguma dor, alguma mágoa no coração da primeira criança, a sua demonstração de carinho, se quiser, pedido de perdão, se colocando à disposição da lei para recomeçar com essa terceira criança, isso sim, sendo sincero, toca o coração desse espírito. Todos nós podemos conversar com os espíritos com quem nós tivemos algum problema, porque eles continuam vivos. Se esse diálogo, esse monólogo, né, porque a gente não ouve, é sincero, eles compreendem essa nossa energia amorosa na hora de conversar com eles. Então, veja a sua primeira criança e veja as outras 2 crianças como elas sendo elas, sem tentar vincular aquele primeiro filho. Rubens, eu queria fazer só uma complementação, porque eu senti na fala dela que ela está um pouco aflita na relação dela com a filha mais nova. Então, assim, você já fala que você tenta se aproximar, mas ela lhe rejeita. Não absorva isso e não traga isso para você como sendo um motivo de infelicidade.
Porque, na verdade, quem está em processo de sofrimento é ela e não você. Joana de Ângeles, no capítulo 8º do livro O Homem Integral, diz o seguinte: toda vez que a pessoa tem um comportamento que é fora do equilíbrio, é sinal de que ela sofre. Então, se sua filha rejeita você, ela está fora do equilíbrio, então ela sofre. No fim, quem está sofrendo é ela. Ela sofre. O que a gente faz nessa hora? A gente não desiste, a gente permanece. Não crie expectativas de que ela lhe dê afeto, de que ela corresponda, mas faça para que você se justifique diante de si mesma. Porque se você tomar a decisão, pois a partir de hoje eu não vou fazer, você vai sofrer, porque você que vai entrar em desequilíbrio com a lei. Então continue fazendo, não crie expectativas, mas faça. É saboroso demais amar, ainda que a pessoa não corresponda. E aí, olhando aquele cara que está ali atrás da divina, eu diria assim: ó mestre, que eu procure mais amar do que ser amado. A gente pode até querer ser amado, mas menos do que amar as pessoas. Então, entregue o que você puder, não espere retorno, mas faça para que você amanhã não se sinta incomodada por ter deixado de dar à sua filha todo o amor que você poderia ter dado, mesmo que ela não tenha correspondido. Nosso papel é dar. Eles não têm a obrigação de devolver, porque o amor de mãe é incondicional.